é um apartamento residencial. Ele chegou para o Estúdio Ió porque eu já tinha feito um apartamento para uma conhecida. E ele é da área de natação, ele é atleta master, tem quase 1000 medalhas já internacionais e nacionais. Ele está super envolvido nisso e queria comprar um apartamento novo. Já estava num apartamento super bom, um apartamento que estava totalmente organizado, com mobiliado, só que ele quis mudar de apartamento. E tinha algumas particularidades, né? Ele nada, fica o dia inteiro vendo a água azul e ele queria fazer um apartamento inteiro azul. E aí a gente conseguiu conversando, né? Eu acabei fazendo várias imagens 3D do projeto para tentar ver se eu mudava um pouco a cor azul. Por ficar vendo tanto azul, eu falei, olha, o azul ele é ótimo, mas em muito excesso a gente sabe que o azul pode cansar um pouco. E aí a gente conseguiu fazer essa proposta de mudar todas as cores do apartamento para deixar mais terrosos, né, tons mais terras. E ele queria, né, um apartamento totalmente clean, um apartamento super organizado do jeito que ele é, né, a rotina dele. Um apartamento que não tem nada fora do lugar, um apartamento que fosse super funcional, que ajudasse a rotina dele de acordar cedo, ir para treino. Ele faz muitas reuniões em casa da associação lá da natação dos Masters. Então também tinha que ter um local adequado, né, de um home office com a parte lá de iluminação e também toda a parte que ele tinha de medalhas e certificados e mascotes de todas as viagens e todas as competições que ele participou. E assim que a gente chegou no apartamento, olhando o apartamento e conversando com ele, ele tinha um sonho, né, um dos desejos, né, que tinha da lista dele era fazer uma ilha na cozinha. O apartamento ele já tinha a planta aberta, que hoje as construtoras já entregam, né, o apartamento já aberto, praticamente a varanda incorporada na sala. E ele queria então fazer essa ilha. E para fazer essa ilha, a gente trocou o lugar da sala de TV com um quarto que já estava aberto, que a construtora também já entrega esse quarto aberto e se o cliente quiser ele fecha, só que era um quarto. Então a gente jogou toda a parte, né, de televisão, que seria, né, todos os pontos de televisão para esse quarto e ampliou a sala para poder colocar essa ilha central. E tem também a televisão, que ele acaba cozinhando e gosta de ver a televisão, gosta de ficar assistindo, né, as coisas. E o mais assim que chamou a atenção e que ele falou, Carol, comprei esse apartamento por conta do pôr do sol. Então toda a janela, né, que pega a extensão da sala inteira, que é cozinha e sala e esse dormitório que virou sala, ele dava para esse pôr do sol. E aí a gente falou, bom, não dá para fechar, vamos aproveitar isso. E realmente até o dia que a gente fez as fotos, a gente pegou um pouco do pôr do sol. E é uma imagem de São Paulo bem interessante. Então toda a iluminação ela foi bem assim minimalista, ela foi sofisticada, ele queria, né, algo sofisticado, algo que desse um conforto e também algo que não cansasse muito. Então a gente acabou usando, né, luminárias de sobrepor, porque mais da metade da sala era laje e a gente não quis abaixar esse pé direito e só o pedaço onde seria a varanda e uma parte da cozinha que já tinha o gesso. Então lá a gente acabou usando tudo de embutir. E a gente acabou usando então esse sobrepor, né, vários sobrepor de 36, 48 e 12 graus onde estava em cima da bancada. E usamos também um sistema de trilho com luz difusa, tudo entre 2.700 e 3.000 K. Na difusa, que ela ficou um pouquinho mais, ela ficou com 500 lumens. As outras difusas todas, as outras pontuais eram todas 450, 405. E a gente também fez uma luz de destaque na ilha, que a ilha ela foi feita com uma pedra, né, o quartzito Perla Venata, que é um quartzito super nobre. E a gente quis também trazer, né, a nossa preocupação sempre é essa, né, os veios de todos os lados, eles casarem. Então, você tem a pedra inteira, ela é desenhada com os veios casando, então ela se forma quase uma escultura. E a gente quis também trazer isso na iluminação. Então, a gente acabou usando o perfil de LED na sala, na ilha, na parte de cozinhar, né, embaixo do armário aéreo. Aí o único lugar que foi 4.000 K na sala foi embaixo desse armário aéreo que vai, né, iluminar toda a parte ali de bancada dele, onde ele vai cortar, onde ele vai manusear, né. E todos os armários da sala, a gente acabou fazendo uma prateleira, né, em mobiliário, em marcenaria, e também utilizamos toda essa parte de perfil com um índice, né, bem alto de fidelidade de cor, o RF bem alto, para a gente poder ter
todos os certificados, os mascotes e ainda alguma medalha que esteja lá na sala ter essa fidelidade de cor. Em complemento, a gente acabou usando também uma luz indireta em cima desse armário da cozinha, o armário aéreo. A gente jogou uma luz para cima de 3000K. A gente fez uma sanca iluminada também para a cortina desse grande vão, né, de fechamento de vidro da varanda. E usamos também 2 arandelas, uma de lado de cada, né, em cada lado da televisão. E também usamos um abajur que ainda não tinha sido comprado, que ia ficar numa parte de apoio, para criar todos esses ambientes dele mais de conforto, mais de descanso. Ele recebe bastante amigos para comer em casa, né? Ele gosta de cozinhar, comer uma pizza. Então a gente acabou fazendo tentar criar, né, alguns cenários ali, para a iluminação ficar de acordo com o uso da sala. E ele tinha um pedido, né, que ele queria rede. Então ele tem uma rede na sala, que às vezes ele põe a rede para assistir televisão ou até para dar um descanso. Então a gente também acabou pensando nesse uso de rede, de sempre ter, né, a parte da função e a parte também do descanso da casa dele. Apesar dele ficar o tempo inteiro, né, na água, mas é sempre bom chegar em casa e ter esse descanso, e a luz ajuda bastante. Não só a luz, como as cores, né, que a gente acabou trocando, né? Usamos as cores que ficou meio casando, né, o armário com as cores que a gente usou na parede. A lavanderia também foi, né, um item muito importante, tinha uma demanda muito grande nossas, né, de armários, porque ele chega do treino, então ele já tem toda a sacola do treino, tem que ter um lugar para guardar tudo. E a gente acabou fazendo bastante móveis, né, bastante armários, na antessala da lavanderia e na lavanderia. E aí a marcenaria ela foi no mesma cor, né, do resto da sala. A gente deixou a lavanderia bem bonita. Usamos também iluminação no móvel e a lavanderia ficou bem iluminada. A lavanderia a gente acabou fazendo uma iluminação bem forte para ele poder lavar todo esse material que ele traz, né, dos treinos de piscina. Então a gente tinha essa necessidade de ter uma luz bem forte na lavanderia. O escritório a gente acabou optando, né, também é laje. A gente não quis colocar forro para não abaixar esse pé direito. Ele já tinha, né, uma janela grande, a gente quis aproveitar toda essa iluminação. Ele também tem, todos os quartos desse apartamento tem varanda, né? Então a gente aproveitou também a varanda, a luz que vem da varanda. Colocamos uma sobrepor de 1.500 lumens em 3.000K e fizemos toda a marcenaria especial ali. Ele tem também, pediu uma televisão do lado da mesa do escritório, que ele gosta também de assistir, tá antenado o que está passando, tem muitas provas de natação que ele tem que assistir, então ele tem que estar ali sempre, computador e televisão. E a gente acabou optando também por uma iluminação embaixo do armário aéreo para iluminar a bancada. E atrás a gente acabou fazendo uma estante, né, para a maioria das medalhas dele. E essa mesa, se ele tiver alguma reunião, ele pode virar essa mesa e ficar com o fundo das medalhas, né? Ela fica encostada na parede, mas ela tem essa possibilidade de vir e ficar na frente das medalhas para alguma reunião que ele queira ter o fundo bonito. E esse móvel das medalhas, ele foi feito todo reforçado, ele foi de marcenaria, porque as medalhas são muito pesadas. São medalhas oficiais, né? Tanto nacionais quanto internacionais. E são quase 1000 medalhas. Então todas as gavetas têm medalhas, muitas medalhas. E aí ele deixa, né, o lado direito, fica com medalhas nacionais e o lado esquerdo internacionais. E tem os mascotes. Então ali também a gente teve todo esse cuidado de fazer um armário super reforçado para aguentar esse peso e uma iluminação. A gente acabou fazendo uma iluminação geral, que a gente colocou dois sobrepor para iluminar geral a hora que ele abre, né, as gavetas, mas nas prateleiras a gente também iluminou com, né, um perfil LED, com também alto índice de reprodução de cor, porque você tem medalhas, a maioria é de ouro, mas você tem medalhas ali com diferentes tonalidades, né, de prata, de bronze e os mascotes. Então esse armário é um xodó, ele já tinha um armário desse no apartamento antigo, e a gente acabou fazendo esse novo, nas novas medidas, e ele mais reforçado. E o corredor, a gente acabou fazendo também iluminação geral. No corredor tem forro, então a gente fez ele embutido. E fizemos uma iluminação assimétrica num armário que a gente criou. O corredor tinha um espaço quadrado, e a gente acabou criando um armário em L
para ser maleiro, porque ele viaja muito, então um espaço para guardar as malas, um espaço para guardar lençol, guardar cobertor, guardar travesseiro, guardar tudo que precisa e as coisas da viagem. E aí a gente acabou usando, né, fez esse perfil em L, ele é assimétrico, jogando luz para dentro do armário. E esse armário também é sapateira, então foi com um armário bem grande, bem distribuído e com iluminação assimétrica pegando de cima a baixo. O dormitório dele, a gente acabou fazendo uma cabeceira, não tem foto, tá? A gente optou por não tirar foto, mas tem uma cabeceira iluminada e também temos 2 arandelas, uma de cada lado, um modelo que a própria arandela já tem uma luz indireta para trás e tem o foquinho para direcionar para livro. E usamos uma luminária indireta também com lâmpada, e na parte do armário, do roupeiro dele, que é um roupeiro também em L, dentro da suíte master, a gente acabou optando pela mesma solução que a gente fez no corredor. Um L com perfil de sobrepor assimétrico. E os banheiros, a gente acabou optando também colocar a iluminação dentro do box, que não tinha, nos 2 banheiros, e fora do box também, na parte da pia. O lavabo a gente quis fazer, né, mas como ele é do lado, né, você abre a porta, você já está na continuação da parede da sala, a gente fez a mesma cor terrosa que veio na sala, a gente pôs dentro do lavabo. E a gente acabou fazendo também um espelho iluminado por trás, uma luz indireta, e colocamos um embutido, porque no lavabo também tem forro de gesso, e a gente acabou colocando um embutido com um foquinho um pouco mais fechado, para dar também um climinha de lavabo.